Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto delicado, nós vamos falar de um assunto profundamente humano, e esse assunto que nós vamos falar hoje é a eutanásia, né? Quando a gente fala sobre a eutanásia, sobre o fim da vida, surgem alguns conceitos que muitas das vezes se confundem, né? É parecido, mas acaba que a gente confunde, como por exemplo os cuidados paliativos versus a eutanásia. O que é? Quando se questiona se o alívio do sofrimento pode substituir a prática de abreviar a vida, né? Outro exemplo é a ortotanásia, que é quando a gente permite que a morte segue seu curso natural, sem prolongamento artificial, com remédio, com internação. Tem também a distanásia, que é o prolongamento exagerado da vida por meio de intervenções, fica tomando muitos remédios, muitos procedimentos, e isso acaba podendo gerar muito sofrimento, né, pro paciente em questão. E tem também a questão do suicídio assistido, que traz outra nuance ao debate, né? Além disso, entram questões como a autonomia do paciente, a dignidade humana, aspectos legais e culturais, riscos de abusos e até os limites da tecnologia médica, né? Nós temos por base a Bíblia, que nos lembra lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 2, que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E isso nos mostra que a vida e a morte têm um tempo, e esse tempo é definido por Deus, né? Nós temos autores como Tristan Engelhardt, que ele destaca que a bioética só se sustenta se fundamentada em princípios sólidos, né? Para nós que somos cristãos, esses princípios estão enraizados na dignidade da vida dada por Deus, Hoje né? a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, a eutanásia. A primeira grande questão é a autonomia. O pensamento moderno, ele defende que cada pessoa deve ter o direito de decidir sobre o próprio corpo e até sobre a própria morte. Mas a fé cristã, ela apresenta uma tensão. Se a vida é dom divino, até que ponto ela pertence somente ao indivíduo? A dignidade, segundo a perspectiva cristã, não se limita à ausência de dor, mas ao valor intrínseco da pessoa criada à imagem de Deus. Como lemos lá em Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E ainda em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, somos lembrados: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Como afirma João Paulo II em Evangelho Vitae, a vida humana, mesmo marcada pela dor, nunca perde sua dignidade e valor. Então, portanto, a decisão ética cristã escuta a dor do paciente, mas reconhece que a dignidade vai além do sofrimento momentâneo. Entramos agora no coração da bioética médica. Fazer o bem e não fazer o mal. Alguns defendem que a eutanásia é um ato de compaixão, pois ela encerra o sofrimento. Mas na ótica cristã, ela pode ser vista como uma ruptura de um processo antecipado que só pertence a Deus. A beneficência cristã se expressa nos cuidados paliativos e pode ser entendida como um malefício. A Escritura é clara, em Êxodo 20:13. Não se deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como ensina Diego Garcia, o equilíbrio entre beneficência e não maleficência exige compreender não só a dor física, mas também a dignidade da vida do paciente. Outro aspecto essencial é a justiça. O que aconteceria se a eutanásia fosse amplamente aceita?
Alguns temem que idosos, deficientes ou pessoas vulneráveis se sintam pressionados a escolher a morte para não serem peso para a família ou para o sistema de saúde. A ética cristã nos chama a responsabilidade de proteger os frágeis e valorizar cada vida. Em Provérbios 31, 8 e 9, lemos: abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. A justiça, portanto, não é apenas distribuir recursos, mas afirmar que cada vida tem valor inegociável. A prática da eutanásia precisa ser analisada também pelo impacto social, se ela reforça uma cultura da vida ou uma cultura da morte. Falar sobre eutanásia. Falar sobre eutanásia é falar de dor. Dor da família, dor dos profissionais da saúde, enfim, um sofrimento abundante. Mas nós, como cristãos, temos que praticar a empatia. A empatia de ouvir essa pessoa, ter um sentimento, praticar nossa inteligência emocional para poder lidar com esses conflitos éticos que vão surgindo. E a Bíblia nos ensina claramente como agir perante isso, né? Então, alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Assim está Romanos 12, 15. Também Gálatas 2, 6, que levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Na perspectiva cristã, resolver esses conflitos não é apenas ouvir, mas tentar apresentar soluções. Soluções que não desumanizam as pessoas, e sim oferece apoio espiritual, emocional, médico, e assim caminhar juntos, reafirmando que ninguém deve enfrentar sozinho o peso da dor da morte. Vamos concluir hoje o nosso assunto. Já consideramos que ele é um assunto muito sensível, já consideramos também que nós precisamos levar em consideração que Deus é o autor da vida e que ele já disse em sua palavra também que para ele cabe o momento de permitir que ela tenha fim. Então nós precisamos concluir esse assunto com um pensamento crítico, né? Enquanto a ética secular muitas vezes se fundamenta na autonomia do indivíduo, a ética cristã vê a vida como um presente de Deus, que deve ser cuidado até nos últimos instantes. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O salmista afirma em Salmo 116:15, preciosa é a morte dos seus santos. Preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Claro que a gente considera aqui o imenso prazer que Deus terá em nos ter na eternidade, glorificando e bendizendo o nome santo dele, né? Isso mostra que a vida, do início ao fim, tem um valor diante de Deus. Não significa indiferença ao sofrimento, mas a busca de caminhos de cuidado que afirmam a vida, como a ortotanásia e os cuidados paliativos. Lembre-se bem que um dos nossos propósitos aqui na Terra é cumprir a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente acha que a pessoa está num sofrimento tão profundo que aquilo nos deixa angustiado quanto ao sofrimento, pensando que sofrer demais nos deixa angustiado, imaginar que a pessoa está sofrendo muito. Mas a gente precisa entender que o propósito de Deus está acima disso tudo. Vamos considerar o sofrimento de Jesus, por exemplo, que é o nosso maior exemplo, né? Ele chegou até o máximo que o corpo dele, até mesmo a espiritualidade dele poderia chegar para poder alcançar o propósito divino, e isso foi a redenção, foi o que foi maravilhoso para toda a humanidade. Como lembra Karl Barth, a verdadeira liberdade humana não é decidir contra a vida, mas viver em obediência e confiança ao doador da vida. Eu desejo que nós possamos refletir e agir sempre, guiados pela fé, pela razão e pelo amor. Deus abençoe a todos.